E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Cara, tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, então, sobre essas questões aí de redação, né? Hoje, cara, eu vou falar especificamente sobre os temas de redação do Enem, todos os temas que já caíram, e vou me basear ali em alguns artigos da Constituição e parágrafos pra gente falar os temas que ainda não foram cobrados, cara. E quais as probabilidades. Eu não tô tentando adivinhar o tema, não é esse o meu intuito aqui nesse vídeo, é mais trazer uma informação pra vocês mesmo. Por quê? Porque a grande maioria da prova de linguagens ela é baseada, né, na prova, na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ali nessa questão, porque é um tema social. Então a gente vai analisar os temas que já caíram. Eu vou falar sobre alguns artigos da Constituição também e falar sobre possíveis temas que podem ser cobrados porque não caíram ainda ou já caíram faz muito tempo, tá legal? Então deixa o teu like aí no vídeo, te inscreve no canal. Cara, esse material aqui tá na descrição do vídeo, tu pode acessar lá para ficar mais fácil para te acompanhar a aula, tá legal? Tô fazendo isso para ajudar vocês, para vocês arrasarem no Enem aí, tá legal? Roda a vinheta. Então, gente, como a gente estava falando, né? Hoje eu vou falar sobre os temas de redação. Vamos ao que é importante, então. Deixa eu colocar a tela aqui para vocês. Só um momentinho. Aí, galerinha. Então tá aqui, ó, para vocês. Tema de redação, né? Enem, grupo de estudos, grupo de redação. Eu tenho um grupo de redação. E esse ali é o meu avatarzinho que eu gosto de colocar ele para dar uma animada aí nos slides, tá legal? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aí. Vou tentar ser rápido para não deixar o vídeo muito longo para vocês acompanharem. Então, cara, o Enem ele começa em 98, tá? E o primeiro tema que a gente vai ter do Enem vai ser esse aqui, ó. Viver e aprender. Esse aqui é o primeiro tema do Enem, então ele tinha um intuito bem diferente, né, cara? E tinha como base, o texto base na época, era a música do Gonzaguinha, aquela O Que É, O Que É. Tá? Então era um tema um pouco diferente dos intuitos, eu vou colocar em vermelho aqui para vocês enxergarem melhor, tá? E era um tema diferente. 99, a gente teve a cidadania e a participação social. Então já começa aí com o intuito do Enem, né? Cidadania e participação social é como o cidadão ele se vê participando dessa sociedade que a gente tem aí, a sociedade como um todo, né? Como um elemento dessa sociedade, tá? 2000, os direitos das crianças e dos adolescentes seria aqui, ó. Aqui tem um dos adolescentes, tá? Então também já tá falando aí um pouco mais sobre essa questão social, falando sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. 2001, a preservação ambiental, cara. Então aqui começa um tema do meio ambiente, então já teve um tema do meio ambiente, né? Esqueci de fechar aspas aqui, se tu não faz isso no Enem, tu ganha desconto na competência 1, mas é na edição mesmo do PowerPoint pro PDF, né? Meu PDF às vezes dá umas bloqueadas aqui e eu acabei esquecendo. Então já começa aí com a preservação ambiental, caindo um tema do meio ambiente aí. 2002, o direito de votar. Como utilizar-se do voto para promover as transformações sociais que o Brasil precisa? Era uma pergunta, né, cara? Então faz tempo que o Enem não faz uma pergunta. E em 2002, então, foi uma pergunta. Então tá muito ligado ali o tema de 2002 ao tema de 99, né, que é a cidadania, a participação social, a democracia direta, então o direito do voto, então em 2002. Em 2003, a violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? Então, um tema interessante também vai tocar nesse ponto aí, que desde 2013, então, como a gente está vendo, o pessoal já está discutindo aí, que é a questão da violência. Deixa eu passar aqui para vocês. 2004, a liberdade de informação e os abusos dos meios de comunicação. Olha que bacana o tema, a liberdade de informação, como os meios de comunicação, então, eles abusam. Então, é relacionado à comunicação, aí, à informação, ao acesso à informação, né? Que é uma garantia constitucional também, a liberdade de expressão. Então, qual é o limite desse, desse campo aí, tá? 2005, o trabalho infantil. Então, é muito parecido com o outro ali que a gente viu que já caiu, que eram os direitos, né, das crianças e dos adolescentes, mas aqui é mais específico, é o trabalho infantil mesmo, em 2005, tá? 2006, o poder transformador, ou melhor, o poder de transformação da leitura, cara, olha que bacana. Então, eu já falava ali o poder transformador da leitura e tal, a leitura como transformadora da sociedade, assim, né? Como a leitura ela pode agir como uma transformadora, um agente transformador da sociedade. 2007, a diversidade cultural. Então, falando um pouco sobre essa questão da diversidade cultural do Brasil, enorme, né? Que foi um país teve a inserção aí de diversas culturas, um tema bem interessante, né?
2008 volta de novo, né? Que a gente já viu um outro ali, que era a preservação do meio ambiente. Aqui é mais específico com a floresta amazônica, mas é um tema relacionado ao meio ambiente de novo. Em 2009, a valorização da terceira idade, né? Muitos alunos me perguntavam isso, diziam, professor, nunca caiu nada relacionado à terceira idade. Já caiu, né, cara? Que é esse aqui, então, ó. A valorização da terceira idade. Claro que isso é lá de 2009, então faz bastante tempo, né? Hoje a gente tem outros problemas aí relacionados à inversão da pirâmide etária, a questão relacionada à reforma da Previdência e outras coisas que poderiam ser discutidas aqui também no tema, tá legal? Então esse foi o tema de 2009. Vamos passar aqui para vocês. Tema de 2010, cara. O trabalho na construção da dignidade humana, tá? Olha que bacana, cara. Então, na verdade, no texto de apoio de 2010, né? O que que tinha lá? Tinha um texto falando sobre o trabalho escravo e outro sobre o futuro das profissões, ou seja, o que que o mundo esperava lá em 2010, o que que o mundo achava que viria aí dessas profissões do futuro, né? O trabalho na construção da dignidade humana. Muito bacana o tema de 2010, então, bem interessante aí. 2011. Viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. Olha que bacana. Então, muito parecido com o tema que a gente já vai ver aqui, que é de 2018, mas já falava sobre essa questão, então, da rede, né? De viver nesse mundo globalizado através do dispositivo das redes sociais. Então, eles falavam, na verdade, eles traziam como temas textos motivadores, duas reportagens, né? E tinha um quadrinho também, um HQ, que falava sobre essa questão, né? Das relações entre as pessoas no Facebook, no Twitter e tal, que eram as redes ali que estavam em ascensão, que bombavam na época lá de 2011, tá? E em 2011, então, a gente começa a ter uma segunda aplicação do Enem, né? Que é essa segunda prova, que é a prova do PPL. E também a gente teve algumas, que a gente teve a terceira aplicação, que a gente já vai ver, tá? 2011, segunda aplicação. Cultura e mudança social. Olha que interessante. Então, falar sobre a cultura e a mudança social. Relacionar esses dois aspectos aí. 2012, cara. 2012 ela era um tema assim que na verdade ele de certa forma ele destoou um pouco dos outros temas até aquela época ali, né? Até 2012. Por quê? Porque era um texto sobre imigração no Brasil, falava sobre a imigração no Brasil, né? E a prova ela trazia como texto de apoio então um trecho de um texto do Museu de Imigração, né, explicando como é que foi os contextos migratórios no Brasil e também tinha outros textos, né, sobre a imigração de bolivianos e de haitianos que estavam vindo para o Brasil na época, tá? E também, cara, tinha um mapa, um gráfico, né, um mapa com o trajeto que era percorrido pelos haitianos para entrarem no Brasil a partir do Acre, né? Então já tinha essa discussão lá da migração, né? Da imigração, melhor dizendo, né? De pessoas migrando para o Brasil e principalmente os haitianos aqui. Muitas pessoas foram pegos de surpresa aqui nessa prova porque parecia uma carta argumentativa, ela não definia muito bem o gênero ali, mas foi um tema bem massa, assim, da gente escrever, assim, sabe? Ele destoou um pouco, porque às vezes o Enem ele cansa, né? Muito tempo fazendo o mesmo estilo de prova. 2012 teve uma segunda aplicação que tinha o tema, como tema, né? O grupo fortalece o indivíduo. Então, eu estava falando sobre essas questões de movimentos sociais, né? Dessa questão da cobrança, da união das pessoas. Não tinha essa história da rede social, então tinha muito essa questão dos sindicatos, né? De pequenos grupos que começaram manifestações que acabaram aí explodindo, eclodindo o mundo afora, né? E 2013, então, a gente tem como tema de redação Lei Seca no Brasil, que foi o primeiro tema, então, que a gente tem que está diretamente relacionado a uma lei aprovada naquela época, que era a Lei de Tolerância Zero, né? Então, essa Lei de Tolerância Zero dizia que o motorista que fosse pego e comprovado que ele ingeriu um mínimo de bebida alcoólica, ele pagaria uma multa muito alta, né? Perderia a carteira, então era tolerância zero mesmo, tá? Então esse era o tema de 2013 que está diretamente ligado à aprovação de uma lei daquele ano, tá? E aqui o Enem ele começa a ganhar um outro status a partir de 2013 ali,
porque começou toda essa muitos alunos a conhecer a prova, fazer a prova se tornou um pouco mais democrática, sabe? E aí a prova ela ganha ela é muito semelhante ao que a gente tem hoje, assim, ela começa a ganhar essa, esse formato que a gente tem hoje, tá? Em 2013. Em 2013, segunda aplicação, a gente teve um tema muito difícil que falava sobre o cooperativismo como alternativa social. Então era um tema bem específico, né? Para falar aqui sobre o cooperativismo, gente. Eu li esse tema de redação e eu confesso para vocês que é um tema que exigia, assim, do candidato um certo conhecimento sobre esse conceito, né, de cooperativismo, então. Mas o complemento dela dizia como alternativa social. Então, como esse cooperativismo, né, ele pode ajudar a resolver problemas da sociedade como um todo, tá? Então, esse é o de 2013 das duas aplicações. Deixa eu passar aqui para vocês. 2014, cara, 2014 foi um tema muito bacana. Eu gostei demais dos textos motivadores, de como a prova trouxe esse tema. E era para falar sobre a publicidade infantil em questão no Brasil. Era esse aqui, ó, tá? Eu deixei todo o comando para vocês para falar um pouco mais sobre esse tema, tá? Porque ele é mais recente, então a publicidade infantil, o que, ela estava abordando ali? Ela estava abordando nos textos motivadores que em países, por exemplo, como na Europa, no norte da Europa, há leis específicas em relação à publicidade infantil. E no Brasil, não, né? Não há uma lei específica, não há um horário determinado para passar determinado programa. Então, era para o aluno discutir esse tipo de coisa. Em 2014, a gente teve um tema também que foi bem discutido, né? Porque foi bem específico na segunda aplicação, que foi o que o fenômeno dos rolezinhos representa. E aí, de novo, né? Lembra lá no início, quando a gente colocou um ponto de interrogação. Ou seja, uma pergunta para o aluno responder. O fenômeno dos rolezinhos era a galera da periferia, né, das favelas principalmente, indo visitar, indo passear nos shoppings, né? E aí aconteceu de muitos shoppings barrarem essa galera, começar a fazer sanções, revistar. Então, o que que esse fenômeno representava naquela época lá de 2014, tá? É um tema bem bacana da gente discutir também, um tema bem social, mas também, de novo, né? Mantendo a característica do Enem de trazer na segunda aplicação um tema muito mais específico, né? Tem um conceito muito mais específico, né, galera? E 2014 foi um dos casos que eu falei para vocês antes, que trazia uma terceira aplicação. E o que que era a terceira aplicação do Enem de 2014? Alternativas para a escassez de água no Brasil. Então muita gente acha que não caiu a água, que nunca cobraram água no Enem. Já cobraram, tá? Em 2014 na terceira aplicação. Isso quer dizer que não cai na primeira? Não, não quer dizer que não cai. Pode ser que caia essa questão de forma diferente, com uma abordagem diferente. É isso que a gente tem que prestar muita atenção aqui, tá? Mas a água, o eixo temático, a água, né? Ele já caiu aqui na terceira aplicação de 2014, tá? Em 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, e aí trazia gráficos e tal. O aluno tinha que discutir sobre essa questão, né? Por que que persiste ainda, em pleno século XXI, a violência contra a mulher, tá? Então esse era o tema de 2015. Em 2015 também a gente teve uma segunda aplicação, né? Que era um tema muito bacana de discutir, muito contemporâneo também, o histórico desafio de se valorizar o professor, cara. Então era um tema que trazia sobre, ele estava falando sobre desvalorização do professor e salário, então, e aí a palavra que é bacana que é isso aqui, ó. Essa aqui, ó. O histórico desafio. Então ele está falando já que é uma coisa que vem de tempo, que não é de hoje, né? E é um histórico desafio de se valorizar o professor. Então olha que bacana, né? Esse tema aqui, ele é muito legal da gente discutir, então, porque o próprio o eixo temático ele já trazia isso, né? Como o histórico desafio de se valorizar o professor. Tá? Então vamos lá para a próxima, deixa eu passar aqui para vocês. 2016, cara, foi um outro caso que a gente teve também três aplicações, ó. 2016, segunda aplicação, 2016, terceira aplicação. O que que trazia 2016? Na primeira aplicação,
Caminhos para combater intolerância religiosa no Brasil. Foi um tema muito bacana que tinha uma propaganda na TV na época falando sobre o que significa a palavra religião e tal. 2016, segunda aplicação, caminhos para combater o racismo no Brasil. Então a gente pode ver que são muito semelhantes, né? Um vai falar da intolerância religiosa e o outro do racismo, mas a palavra de comando ali é a mesma, né? Caminhos para combater. Então só mudou uma coisa. Na terceira, ela já veio com uma palavra diferente, né? Na terceira aplicação do mesmo ano. Seria alternativas para diminuição do desperdício de alimentos no Brasil. Olha que legal o tema. Muita gente acha que não caiu também, né? Então que pode ser cobrado. Não, já caiu o desperdício de alimentos no Brasil também, né, galera? 2017, tema que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém estava esperando um tema tão específico na primeira aplicação, porque a característica do Enem era trazer um tema específico na terceira aplicação. Ele traz aqui na primeira, né? Desafios educacionais para surdos no Brasil, cara. Tema bacana, trazia um texto motivador que explicava o contexto histórico da escola de surdos e tal, mas é um tema difícil, cara, é um tema difícil. E aí, 2017, segunda aplicação vai trazer um tema sobre saúde, cara, que é consequências da busca por padrões de beleza idealizados. O primeiro tema específico, assim, mais específico relacionado à saúde. Ano passado muita gente dizia que não, nunca tinha caído saúde e tal. Eu dizia, não, olha, já caiu, cara, mas não especificamente, assim, do SUS, mas caiu os padrões de beleza. Então é um tema que já trazia aqui, eu vou colocar aqui do lado para vocês, ó, a saúde, né, de certa forma. Que é a busca por padrões de beleza, as redes sociais, os procedimentos estéticos. Então caiu em 2017 na segunda aplicação. 2018, a primeira aplicação, um tema muito difícil, né? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí falava, cara, sobre essa questão do algoritmo, de um programa de música que direciona o público que usa a internet, quem é esse público, qual a idade desse público. Então, é um tema também contemporâneo que estava falando sobre essas questões da manipulação do comportamento. Como as redes sociais elas te manipulam em relação ao que tu vai assistir, o que rola no teu feed, na rede social, esse tipo de coisa. É um tema bacana. 2018, segunda aplicação, falava sobre formas de organização da sociedade para enfrentamento de problemas econômicos no Brasil. Um tema muito bacana que ia falar sobre as moedas. Vou colocar aqui, ó, moedas sociais, né? São moedas diferentes da moeda oficial do país, assim diríamos, como o real no Brasil. Então são moedas criadas pela periferia, que são trocadas na periferia. Então é um tema bacana de se discutir também, que era essa formas de organização. Então, como a sociedade, as várias sociedades, inclusive os grupos sociais dentro do mesmo país que é o Brasil, eles se organizavam para enfrentar problemas econômicos, tá legal? Deixa eu passar aqui para vocês agora. Vou passar aqui. 2019, cara, um tema muito bacana também, bem cobrado, bem contemporâneo aí, porque, cara, tava numa discussão muito grande, né? Porque o Ministério da Cultura ele tinha se transformado numa secretaria, e muito aluno acabou votando no Ministério da Cultura, ficou perguntando se teria desconto ou não, e não teria, né, cara? Por que que não teria? Porque o Enem ele não quer que tu saiba exatamente, como cidadão tu deve saber, mas como aluno não. Porque os alunos colocaram na intervenção o Ministério da Cultura e o Ministério da Cultura tinha sido extinto. Mas ninguém foi descontado por isso, então 2019 era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então um tema que falava aí sobre cultura, né, gente? Muito interessante o tema para ser discutido também. 2019, segunda aplicação, a gente veio com tecnologia, que era combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças, bem específico de novo. Então, o Enem volta com aquela característica de, na segunda aplicação, ele ser mais específico. E aí a gente tinha que falar sobre o uso das tecnologias por crianças, né? Quem é que falhava nesse processo? Os pais, as crianças, as escolas. Como é que a gente faria para conscientizar as crianças a usar de forma correta, né? E a palavra importante aqui que muito aluno ficou em dúvida na época era isso aqui, ó, indiscriminado.
E é como eu sempre digo para os alunos, né? O comando da prova de redação ele é importante porque os textos motivadores eles vão estar de acordo com o comando, né? Então, o uso indiscriminado é o uso indiscriminado. O uso indiscriminado é quando a pessoa usa de forma incorreta, de forma obsessiva. É isso que o aluno tinha que discutir, tá? 2020, que foi o último Enem, a gente teve 3 aplicações, tá? Por quê? Porque a gente teve a primeira, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Aí volta um tema de saúde, tá? Em 2020, a gente teve a primeira vez do Enem digital, né? Que o aluno pode optar por fazer o Enem impresso no local de prova ou por frequentar um dos polos designados pelo INEP para fazer o Enem digital. E no Enem digital caiu o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil, né? Um dos principais, eu acho, primeiros ali, preceitos constitucionais. Um tema bacana para a gente discutir também, cara. Um tema bem legal e, de certa forma, até fácil, né? Porque os textos motivadores deixavam claro que há uma diferença entre eh, as desigualdades, principalmente essas regiões sul e sudeste, e a região norte e nordeste, né? Ele deixava bem claro isso nos textos motivadores, então deixou mais fácil para o aluno que fez o Enem digital. Em 2020, a gente teve uma segunda aplicação e o tema foi a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Cara, foi um tema muito bacana, mas um tema que, claro, ele é social, obviamente, mas ele é um tema meio subjetivo. Eu vou colocar aqui do lado, né? É um tema um tanto quanto filosófico, né? E não é característica do Enem cobrar esse tipo de tema. Então, geralmente o tema do Enem é um tema mais duro, mais rígido, tá legal, gente? Então, esses foram todos os temas que caíram já na prova do Enem, aí em toda a história do Exame Nacional do Ensino Médio desde 98. Eu trouxe todos os temas para vocês. Por quê? Para fazer uma discussãozinha com vocês, desculpa, agora no final do vídeo, para a gente ver aqui, deixa eu passar. Então vamos ver aqui alguns artigos, alguns parágrafos, incisos, e para a gente ver aqui da Constituição o que já foi cobrado no Enem e o que não foi ainda cobrado, tá? Então a Constituição ela começa lá com o artigo 1º e ela vai dizer assim, ó: a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático e tem como fundamentos a soberania nacional, no caso, cidadania, a dignidade da pessoa humana, lembra? Já caiu como tema de redação. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, tá? Então, de certa forma, esses temas aqui já foram cobrados, que está lá no artigo 1º. Logo depois ali tem um trecho que vai dizer, que é do artigo 3º, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Olha aqui o tema, gente, de 2020, ó. Então esse aqui era o tema de 2020 da segunda aplicação, né? 2020, quer dizer, do Enem digital, tá? Tá aqui o tema, então já caiu também, né? E quarto, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, ó. Então lá o tema de 2015, segunda aplicação, tá vendo? Então, de certa forma, o que a gente leu até agora já caiu no Enem, né? Já foi cobrado em algum ano, em algum momento aí, tá? Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aqui está mais relacionado à propriedade intelectual, né? E esses temas estão todos. O artigo 5º, na verdade, ele vai englobar outros ali, né? Então, alguns deles já caíram mais especificamente, outros nem tão especificamente ali. A gente até pode associar o tema de 2015, né? Primeira aplicação, que é todos são iguais perante a lei, então tem que ser julgado de forma igual e assim sucessivamente, né? Artigo 6º, ó. São direitos sociais. A educação já caiu no Enem. A saúde já caiu no Enem. O trabalho já caiu no Enem. O lazer já caiu no Enem aqui em 2019, né? Segurança já caiu no Enem. A previdência social não caiu no Enem. A proteção à maternidade não caiu no Enem.
A infância já caiu no Enem. Assistência aos desamparados, e aí poderia vir um tema como fome, alguma coisa na forma dessa Constituição. 7 são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E aí tinha algumas coisas lá relacionadas aos trabalhadores, tá? Então, o trabalho já caiu em vários anos. O que que não caiu dessa primeira parte aqui que a gente está vendo, tá? Do artigo 6º. Então, vamos colocar aqui. Vou colocar em cor diferente para a gente não confundir, né? Que o roxinho tá legal. Ó. Fazer aqui uma linhazinha para a gente não confundir aqui com o que a gente escreveu antes. Então, aqui dessa primeira parte, o que que não foi cobrado de forma específica ainda como tema do Enem? Primeiro, tá? Previdência Social. Previdência Social. Por quê, gente? Porque já caiu aí a valorização da terceira idade, mas a previdência específica ainda não. E a gente teve uma inversão da pirâmide etária, a gente teve toda essa questão da expectativa de vida do brasileiro. Ele mudou, embora em regiões diferentes, aí a gente tem uma diferença bem grande, mas houve uma diferença. A previdência social ainda não foi cobrada de forma específica, então a gente tem que ficar de olho, tá? Número 2, proteção à maternidade. Proteção à maternidade. Maternidade. E aí, cara, poderia vir vários temas, né, gente? Como, por exemplo, o aleitamento materno, a importância do aleitamento materno, a questão da saúde pública relacionada a, as mães no sentido geral. Então dá pra gente relacionar aí essa proteção à maternidade no sentido de até das leis trabalhistas mesmo, né? Mesmo relacionadas à proteção à maternidade. Então esses dois temas, eu acho que desse primeiro slide aqui que a gente está vendo foram os que não foram cobrados do Enem. Então, especificamente falando, né? Previdência social e proteção à maternidade. Acho que esses dois aí vocês podem ficar ligados. E não, como eu disse no início, não estou adivinhando o tema. Estou tentando ajudar vocês aqui de forma mais simples possível, tá? Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário. Já caiu, né? Inclusive em 2020, né, cara? Esse aqui, artigo 196, em 2020, na primeira aplicação, porque a redução do risco de doença e de seus outros agravos, que era as doenças mentais, tá? Então já caiu o artigo 196. 197. São de relevância pública as ações de serviço de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização, e aí a fiscalização, né, da saúde como um todo, tá? Artigo 182, por que que eu deixei depois? Porque esse aqui não caiu, cara, e aí ele não é um artigo muito específico, mas eu vou desenhar aqui para vocês no sentido de escrever o que pode vir a, a ser cobrado. Eu vou fazer um risquinho aqui, ó, bem embaixo da minha imagem aqui para que a gente possa relacionar aí. Então, o artigo 182 vai dizer o seguinte, ó: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal. Então, é o município que tem a responsabilidade de executar as políticas de desenvolvimento urbano, tá? Conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então aqui grita para nós, né, como terceiro, que é um tema aí que a galera tá falando há muito tempo, né? Mobilidade urbana, galera. Mobilidade urbana ou valorização do transporte público, diminuição da poluição com alternativas como ciclovias e tal, porque isso nunca caiu. Nunca caiu no Enem esse aqui. Nada parecido com isso, tá? Artigo 203. Assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivo proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Então, olha só,
Desse artigo 203 ali, a gente vai ter proteção à infância, já caiu, que a gente viu 2 vezes. A adolescência também, os direitos das crianças e dos adolescentes. A proteção à família como um todo também, de certa forma, engloba isso, né? E a velhice, a importância da terceira idade lá, que caiu também como tema do Enem. O que que não caiu de novo, que grita aqui? A maternidade, né? Então eu vou colocar de novo aqui, ó, proteção, proteção à maternidade, cara. Maternidade. Proteção à maternidade de novo. Então foram 2 vezes aqui que a gente viu. Então é a previdência social, a reforma da previdência, a mudança da pirâmide etária, aumento da expectativa de vida, como resolver isso, a mobilidade urbana como um todo, a mobilidade urbana no sentido de como diminuir a poluição, como melhorar a qualidade de vida, a deficiência do transporte público no Brasil. Então, tudo isso está aqui. Então, são 4 temas e esse quarto aqui, né? Como a gente já viu, ele é repetido, por isso eu vou fazer um asterisco, que é proteção à maternidade, que nunca foi cobrado no Enem, tá? E vamos para o último lá, vou passar aqui para vocês. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. Já caiu, né? Que foi o tema de 2019, primeira aplicação, né? Era o acesso ao cinema no Brasil. Então já caiu aqui o 215. O Estado protegerá as manifestações culturais, né? Populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo. Isso aqui é importante, ó. Cultura indígena e cultura popular, gente. Então, esse tema aqui, ó, é muito importante. Inclusive, o INEP ele fez uma postagem falando sobre a importância, né, da educação indígena. Então, eu vou colocar aqui como manifestação, manifestação da cultura indígena. Indígena. E aí, cara, dá para cair educação indígena, cultura indígena, proteção ao povo indígena, proteção às terras indígenas, a sobrevivência da cultura indígena, que não tem mais espaço, e que tem uma política de devastação ainda, que não acabou lá nos portugueses. A gente não cansou de matar os índios e de colocar eles sentados em calçadas pedindo esmola, como se fossem eles que tivessem invadido o país. Então é um tema que grita aqui, né? Eu coloquei mas na verdade aqui é o 5, né? Porque a gente já viu 4 e o 4 se repete, que é a proteção à maternidade. Então esse tema dos indígenas também fica bem marcado, porque nunca caiu também. Vamos ver o outro ali. Artigo 217. Dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como direito de cada um. Olha só, então, ó, práticas desportivas. Outro tema que nunca foi abordado no Enem, que seria a questão relacionada ao esporte, né? Esporte. A formação de atletas, a questão relacionada ao esporte como um instrumento de cidadania. Eu acho que é bem bacana isso aqui, porque grita também nunca foi cobrado nada, né? As deficiências educacionais relacionadas ao esporte, a falta de espaços destinados à prática esportiva, como por exemplo, complexos em cidades, quadras bem ornamentadas em escolas. Então é algo que grita muito aqui também, porque nunca foi cobrado no Enem, tá? Artigo 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação e a capacitação tecnológicas. Isso é outra coisa, cara, porque aí a gente vive. Eu acho que seria um pouco polêmico pro Enem, né? Mas aí a gente vive num momento de negacionismo total, né? E a importância do desenvolvimento científico e também do fomento à pesquisa, né? Que é a questão da bolsa, do desenvolvimento de pesquisas importantes para o país em universidade, por exemplo. Então a gente tem uma política pífia de ciência, né? E a gente precisa da ciência. A gente precisa. A ciência faz um país desenvolver. E aí isso vai levar a outros assuntos, como, por exemplo, fuga de cérebros e outras coisas relacionadas. Então,
Desenvolvimento científico também nunca foi cobrado, né? Desenvolvimento científico, que é o tema 7, né? E eu vou chegar no 8, científico, porque eu gosto de número par, tá? Artigo 225, todos têm direito a um meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado. Já caiu, né, 2 vezes, como a gente viu, a preservação da natureza e a preservação da Amazônia também. Então já caiu como tema do Enem esse artigo 225. E artigo 231, ó, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras. Aqui, galera, olha só que tema bacana, cara. Muito bacana. Que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Cara, de novo, eu vou botar aqui 8, porque como eu disse para vocês, eu gosto de número par. Mas grita de novo a questão indígena, né? A questão indígena no Brasil, que também nunca foi cobrado, né, cara? Que é uma questão que está na Constituição, como a gente já discutiu, a demarcação de terras indígenas, a questão da sobrevivência da cultura indígena, o que que a gente fez com os nossos índios? Até onde a gente pode ir com o desenvolvimento? Já teve grande produtor aí, grande proprietário de terras colocando veneno em arroz para índio. Então, quer dizer, cara, é desumano o que a gente continua fazendo. Os portugueses começaram há 500 anos atrás e os índios não têm um minuto de paz nesse país. Essa é a real. Então, seria um tema bacana para a gente discutir. Então, o que que salta aos olhos ali que a gente viu? A questão da previdência social. Acho que é uma questão bacana e nunca caiu especificamente essa questão desses artigos aqui que eu peguei. A proteção à maternidade, muito importante, também caiu ali 2 vezes que a gente viu. A questão do esporte fica muito gritante aqui nesses momentos que a gente viu. A questão da ciência, a valorização da ciência, a importância de valorizar a ciência. Como é importante a gente valorizar a ciência, o desenvolvimento científico. E a questão indígena, que aparece 2 vezes, né? Então ela vai aparecer 2 vezes. Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo nenhum aqui, mas eu acho que não, cara. A previdência social, proteção à maternidade, a gente já falou. A mobilidade urbana. É isso aí, cara. Então fica aí, fica, eu acho que nesses que a gente viu até agora. Deixa eu botar no último lá pra gente fazer um apanhado aí, mas eu acho que fica nesses, né? Fica a proteção à maternidade, proteção à maternidade, maternidade, é o que aparece 2 vezes. A mobilidade urbana como um todo, né? Mobilidade urbana, é a questão do trânsito, do transporte público, da ciclovia, da qualidade de vida, de tudo, né? Eu acho que a questão indígena, que aparece 2 vezes também, como eu disse para vocês, tem uma postagem do INEP sobre a importância da qualidade da educação indígena, que é a educação para índio lá na aldeia, não a gente se pintar de índio americano no dia do índio, tá? Acho que aparece bem gritante. A número 4, o esporte. O esporte como promotor de desenvolvimento social, o esporte como desenvolvimento do ser humano, do aluno, o desenvolvimento científico, fica muito também aqui que nunca caiu, né? O incentivo à ciência, incentivo à ciência. E também, cara, eu acho que fica aqui, que eu acabei esquecendo, né? Eu vou colocar aqui embaixo, ó. E é a previdência, né? A previdência social. Então, cara, como eu disse para vocês, não que eu tô adivinhando o tema, mas esses são os temas que estão na Constituição. A gente já viu vários temas nesses artigos que eu trouxe para vocês, tá? Eles estão aqui sim, porque é a partir desse, desse direito social que é negado, que é feito o tema do Enem, para a gente discutir sobre isso, para o aluno discutir sobre isso, sabe? Então, isso que é bacana. E o que fica aqui, então, que não apareceu ainda, que nunca apareceu numa prova do Enem, foram esses 6 aqui, que é a proteção à maternidade, apareceu 2 vezes aqui, mobilidade urbana,
é a questão do trânsito, né? Do plano diretor, do que o município que é o responsável, não o Estado, não o governo federal. A questão indígena aparece 2 vezes. O esporte aparece aqui também, que nunca foi cobrado num tema do Enem. Incentivo à ciência e previdência social, cara. E aí eu acho que a gente fez um apanhado bacana. E como eu disse pra vocês, né? Não tô querendo adivinhar o tema, né? Vou fazer aqui a transição. Não tô querendo adivinhar o tema, eu tô querendo mais ajudar vocês aí pra ver se a gente. E não que. Ai, professor, eu não fiz nenhum tema com essa. Nenhuma redação com esses temas, eu vou ter que fazer agora, porque senão eu não vou tirar uma. Não, cara, tu tem que estar preparado pra qualquer redação. Tu tem que estar preparado com uma estrutura de redação. Essa que é a parada, entendeu? Agora, se tu quiser fazer um tema sobre esses específicos, que são os que mais gritam ali nos artigos da Constituição, nos parágrafos e incisos, tu pode fazer, cara. Isso não vai tirar um pedaço nenhum, ainda dá tempo de fazer, né? E se tu quiser esse material, ele tá aqui na descrição do vídeo, tu pode baixar lá para acompanhar e tal, para ver esses apontamentos que eu fiz, tá legal? O vídeo ficou meio longo, mas não tinha como fazer mais curto também, porque eu gosto de comentar de forma devagar, não gosto de fazer vídeo rápido, né? Entendeu, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e vamos embora arrasar no Enem. Grande abraço.